Imaginemos a pessoa mais doce que já conhecemos. Hum, Talvez aquela pessoa que nos ensinou a andar de bicicleta, não é? Certo? Ou aquela que passava as tardes de domingo a fazer bolos incríveis. Sim, exatamente. Alguém com quem temos uma vida inteira de memórias, construídas sobre um alicerce de pura ternura. Uma ligação profunda. Pois. Mas agora imaginemos que essa exata mesma pessoa, num fim de tarde perfeitamente normal, num cenário banal como a sala de estar, olha de repente para nós e começa a gritar. Com uma hostilidade feroz. Sim, como se estivesse perante o pior inimigo. Quer dizer, o instinto humano imediato é o choque absoluto. O coração acelera, o estômago dá um nó, É inevitável. e a pergunta que ecoa na cabeça é sempre a mesma, tipo, o que é que eu fiz de errado? Onde é que está a pessoa que eu amo? É uma desorientação total. E possivelmente uma das experiências mais devastadoras e solitárias que uma família pode atravessar. Sem dúvida. Porque, lá está, não há uma ferida visível, não há um braço partido com um raio-x claro onde o médico possa apontar e dizer olha, o problema está aqui, vamos pôr um gesso. Pois não, não há gesso para isto. Não há. É uma fratura na própria relação, na identidade e na percepção da realidade de ambos. É exatamente por ser tão invisível e tão doloroso que o material que temos em mãos hoje é de uma urgência extrema. Vamos analisar a fundo um documento incrivelmente tocante, mas, acima de tudo, profundamente prático. Muito prático mesmo. Chama-se Agressividade na Demência e faz parte de uma série de guias de apoio chamados Perguntas Difíceis, que foram desenvolvidos por uma entidade especializada, o Sítio da Luz. Um recurso fantástico. E o objetivo desta nossa exploração não é apenas falar sobre o luto desta perda lenta. É dissecar, do ponto de vista tático e neurológico, o que realmente acontece nestes momentos de explosão. E como sobreviver a eles, que é o mais importante. Ok, vamos desconstruir isto porque a premissa central deste material pede a quem cuida que faça algo quase sobre-humano no calor do momento. Pede muito, sim. Pede que se olhe para um insulto gritado por uma mãe ou um pai, um parceiro de décadas, e não se sinta absolutamente nada a nível pessoal. O que é fascinante aqui é a forma cirúrgica como o Sítio da Luz nos obriga a mudar a lente através da qual vemos o problema. Como assim? O documento estabelece imediatamente uma fronteira de ferro. O primeiro e mais crucial passo para não colapsar perante a agressividade de alguém com demência é separar a emoção da biologia. Uau! Separar a emoção da biologia, mas isso é... Interpretar a raiva alheia como uma resposta a algo que nós fizemos, não é? Claro, ou como um traço de caráter de quem nos agride. Exato, mas nesta patologia, essa regra social e psicológica simplesmente deixa de existir. Agressividade na demência não é um traço de caráter, Não é de propósito. não é uma vingança e, sobretudo, não é um indicador de que o amor desapareceu. É pura e simplesmente o sintoma de uma falha mecânica no cérebro. Mas como é que se faz essa ginástica mental? Quer dizer, quando alguém que amamos nos chama um nome terrível ou nos acusa de um absurdo, isso atinge diretamente o nosso centro emocional. Atinge, claro que sim. Dói fisicamente. Tentar racionalizar e dizer, é apenas biologia, parece quase impossível quando se tem os olhos cheios de lágrimas, não é? Cérebro. O cérebro de um adulto saudável tem um sistema executivo altamente complexo que fica maioritariamente no córtex pré-frontal. Certo. É este sistema que nos dá o controle dos impulsos. Se alguém nos corta o passo no trânsito, o nosso instinto mais primitivo pode ser acelerar e bater no carro dessa pessoa. O famoso instinto de raiva no trânsito, pois. Exato. Mas o córtex pré-frontal entra em ação em milissegundos e diz: não faças isso, vai causar um acidente, vais ser preso, respira fundo. Espera, para traduzir isso de forma muito visual, estamos a falar da parte do cérebro que nos impede de dizer ao nosso chefe exatamente o que pensamos dele numa reunião de segunda-feira de manhã. Nem mais. É o nosso travão social, tipo o nosso filtro. Precisamente, é o travão de mão da mente humana. Portanto, quando a pessoa com demência se torna subitamente agressiva, não é porque escolheu libertar essa raiva contra alguém específico. Fica sem travões. É porque a biologia que lhe permitiria escolher ser pacífica, o tal travão de mão, deixou de existir. As células morrem, as ligações desaparecem, a agressividade sai sem qualquer filtro porque não há filtro por onde passar. Isso faz-me pensar numa analogia com a instalação elétrica de uma casa antiga. Boa, como assim? Imaginemos que o cérebro é essa rede elétrica, certo? A eletricidade, que aqui representa as nossas emoções mais cruas, os nossos impulsos de frustração, confusão ou medo, continua a circular pelos fios com a mesma força de sempre. A energia não desaparece, exato. Agora acende, agora apaga.
esse interruptor está completamente destruído. Perceba onde queres chegar. Se formos à parede tentar acender a luz e apanharmos um choque tremendo, a nossa reação não é sentar no chão a chorar e a pensar esta lâmpada odeia-me, esta casa tem algo contra mim. É uma boa imagem, mas vamos levá-la ainda um pouco mais longe para ser rigorosa com a clínica da demência. Força. O interruptor não está apenas avariado no sentido de não ligar. Ele está com os fios descarnados a largar faíscas para todo o lado perante a mais pequena alteração de umidade no ar. Faíscas constantes. E essa faísca é quase sempre despoltada por confusão ou medo. A pessoa com demência vive num estado de incerteza crónica. O mundo deixou de fazer sentido lógico. O que deve ser aterrador, convenhamos. Muito. Portanto, o choque elétrico não é maldade, é pânico. Ao aceitar esta realidade mecânica, a teoria do interruptor avariado, quem cuida consegue desarmar a sua própria resposta de sofrimento. Porque deixa de ser sobre nós. Exato. Quando percebemos que o ataque não é pessoal, a ofensa perde grande parte do seu peso devastador. E essa é a mudança de paradigma teórica. Mas vamos bater com a teoria na parede da realidade. Vamos a isso. Porque o documento do Sítio da Luz avança imediatamente para o que se deve fazer nas trincheiras do dia-a-dia. Quer dizer, saber que é um curto-circuito neurológico é ótimo para o momento em que estamos no quarto, em silêncio, a refletir. Com calma, sim. Mas e quando o curto-circuito acontece ali, na cozinha, às 3 da tarde, com a pessoa a gritar e gesticular? Aí a teoria é testada ao limite. Pois é. E as instruções do guião para o momento exato do conflito são muito claras. E, para ser sincero, vão contra tudo o que o nosso instinto dita. Totalmente contra. Eles dizem explicitamente, não tente usar a lógica, mantenha uma voz calma e use a técnica da distração. Eu tenho de parar logo na primeira regra. A lógica. Não usar a lógica. Isto é pedir para contrariar a natureza humana básica. É o momento mais difícil de aprendizagem para qualquer cuidador. Operamos num mundo que nos ensinou que a verdade e a lógica resolvem todos os mal-entendidos. Lá está. Se há um conflito, apresentamos os factos, não é? Argumentamos, a outra pessoa percebe e a paz é restaurada. Mas no mundo da demência, a lógica não é apenas inútil, é ativamente perigosa. Mas o instinto de defesa é quase incontrolável. Imagina este cenário clássico. O cuidador está a fazer o jantar e o familiar com demência entra na cozinha, furioso a acusá-lo de ter roubado um relógio de ouro que, na verdade, já nem existe há 20 anos. Acontece tantas vezes. A pessoa diz, tu és um ladrão. Tiraste-me o relógio da gaveta. O instinto absoluto, visceral, de quem está ali exausto a cortar cebolas, é virar-se e dizer, não roubei nada. Claro. Esse relógio foi perdido em 2004, tu sabes perfeitamente disso e eu estou aqui o dia todo a cuidar de ti. Como é que se iguala esta vontade de repor a verdade? Engole-se percebendo o que acontece a seguir se não o fizermos. Vamos analisar a biologia dessa justificação instintiva. Ok, vejamos. Quando respondemos não sejas ridículo, o relógio desapareceu em 2004. Estamos a apelar ao raciocínio cronológico e à memória de longo prazo da pessoa. Que é exatamente o que está estragado. Ora, essas são precisamente as áreas do cérebro que estão danificadas. A pessoa não consegue processar o ano 2004. Então o que é que ela ouve? O que o cérebro dela regista é a frustração no teu tom de voz. Regista o confronto. E aqui entra o que chamamos de amígdala, o centro primitivo de alarme do cérebro. O sistema de alerta. Sim, como o córtex pré-frontal, o tal CEO lógico do cérebro, está ausente, a amígdala toma o controle total. E a amígdala não entende palavras difíceis, entende sinais de ameaça. Ou seja, quando tentamos debater com lógica perante uma mente confusa, a pessoa não ouve eu sou inocente. A pessoa sente este indivíduo à minha frente está a ser agressivo, estou em perigo. Exatamente. Tentar provar que estamos certos é, no fundo, atirar gasolina para uma fogueira neurológica. Uau! A pessoa já se sente roubada, o que gera um sentimento real de perda e medo. E ao argumentarmos, só validamos que há um conflito em curso. A realidade factual perdeu qualquer valor como moeda de troca ali. A verdade da pessoa naquele momento é que o relógio foi roubado. Essa emoção é 100% real para ela. Fazer frente a essa emoção, com factos, gera uma escalada terrível então. É por isso que o guião salienta a importância vital de uma voz calma. Pode parecer um conselho brando, algo que se diz só por simpatia, mas é pura tática fisiológica. Fisiológica como? Tipo, a voz afeta o cérebro de outra pessoa diretamente? Totalmente. Uma voz calma atua como um regulador externo do sistema nervoso de quem nos ouve. É sério? Sim. Os seres humanos são incrivelmente sensíveis à prosódia, a melodia, o tom e o ritmo da fala. E eles captam isso?
Mesmo que a mente com demência já não consiga descodificar o significado do vocabulário, ela é uma especialista mundial a ler tons de voz e linguagem corporal. Fascinante. Se o cuidador baixa o tom, fala devagar e mantém uma postura corporal relaxada, está a enviar um sinal elétrico direto à amígdala da outra pessoa dizendo: não há predadores aqui, o ambiente é seguro. O próprio ritmo cardíaco da pessoa em crise começa a desacelerar por espelhamento, é isso? É um comando biológico de acalmia, Quer dizer, a forma torna-se mais importante do que o conteúdo. sem dúvida. O que nos leva à terceira técnica para desarmar a bomba: a distração. Muito poderosa. Porque se não podemos usar a lógica para provar que o relógio não foi roubado, e se já adotámos o tom de voz lento e pacífico, o que é que dizemos na prática? Temos de mudar o foco. O guião diz que devemos validar a emoção brevemente e depois mudar de canal. Em vez de discutir o roubo, podemos dizer algo como: "Ah, que pena que não encontramos o relógio agora. Vou ajudar a procurar daqui a pouco." Exato, valida sem confrontar. E logo a seguir: "Mas olha, entretanto, lembrei-me daquele bolo de laranja que tu adoravas. Fiz agora um bocado. Queres ir até à varanda ver os pássaros enquanto comemos uma fatia?" E funciona como magia em muitos casos. A sério. A pessoa esquece simplesmente o relógio roubado. Como a memória de curto prazo está severamente comprometida, a capacidade de fixação na ideia original acaba por se desvanecer se introduzirmos um estímulo novo que seja positivo a neutro. Entendido. A técnica da distração agarra na falha de memória da patologia e usa a favor da paz. Estamos a pegar na energia do curto-circuito e a desviá-la para um cabo de terra seguro, longe do explosivo. A raiva se dissipa porque o combustível temporário que a alimentava foi retirado de cena. É exatamente essa a mecânica. Bem, funciona na teoria, funciona muitas vezes na prática. Mas temos de falar sobre a fatura invisível que tudo isto apresenta a quem cuida. É o lado mais pesado desta equação. Porque ouvir isto num ambiente controlado, como nós agora, faz todo o sentido, mas imaginemos ser o realizador deste filme 24 horas por dia, 7 dias por semana. É exaustivo. Ter de engolir a vontade de argumentar cada vez que somos acusados de algo. Estar perpetuamente a policiar o nosso próprio tom de voz, mesmo quando estamos mortos de cansaço. Nem imaginas. Andar pela casa a inventar manobras de distração. Tipo: olha um passarinho, olha o chá, vamos dobrar meias, como se fôssemos animadores num cenário de guerra. Este nível de hipervigilância emocional exige uma quantidade de energia absolutamente titânica. É uma exaustão que queima as pessoas até ao osso. Pois, estar constantemente a monitorizar e a suprimir as próprias emoções normais para regular as emoções de um cérebro doente é o equivalente psicológico a correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras todos os dias. Uma metáfora pesada, mas que soa tão verdadeira. E se ligarmos isto ao panorama geral da saúde, compreendemos de imediato por que razão a última secção do documento do Sítio da Luz é não apenas importante, mas literalmente uma questão de sobrevivência. Que secção é essa? Eles são taxativos na mensagem. Cuidar de si é essencial para poder cuidar do outro. Aqui é que a coisa fica mesmo interessante. E digo isto porque esbarra num dos maiores tabus de quem tem alguém doente a cargo. A culpa. Sim, existe um complexo de culpa gigantesco, uma nuvem pesada que dita que o cuidador tem de ser um mártir. A ideia de sacrifício absoluto. Ter um momento de pausa é um ato de puro egoísmo. Uma traição. Mas a fonte inverte esta lógica de pernas para o ar. Completamente. Apresenta o autocuidado não como um mimo ou uma tarde no spa, mas como um pré-requisito técnico para o trabalho. E é um pré-requisito irrefutável. Se recuarmos ao que falámos há pouco, o facto de o doente com demência ler perfeitamente a linguagem corporal e o tom de voz. Certo, a prosódia. Pensemos no que acontece quando um cuidador está à beira do colapso nervoso, sem dormir há dias, carregado de ressentimento e culpa. É uma panela de pressão. O nível de cortisol, a hormona do stress, nesse cuidador está nos limites. Por mais que ele tente fingir uma voz calma, a tensão está-lhe entranhada na musculatura, no olhar, na respiração. E a pessoa doente vai notar. O familiar com demência vai absorver essa tensão subjacente imediatamente. Resultado: mais agitação, mais agressividade. É um ciclo vicioso. O cuidador que não procura apoio torna-se involuntariamente um gatilho para os ataques que tanto tenta evitar.
Isso remete logo para aquele clássico exemplo das instruções de emergência a bordo dos aviões. É algo que todos nós já ouvimos 100 vezes. A máscara de oxigênio. Exatamente. Em caso de despressurização da cabine, coloque primeiro a sua própria máscara de oxigênio antes de tentar ajudar os outros, mesmo que ao nosso lado esteja o nosso próprio filho ou um pai idoso. O que lá está para quem ouve a primeira vez soa egoísmo puro? Soa contraintuitivo, sim, mas a justificação logística é brutalmente fria. Se tentarmos salvar a pessoa do lado sem termos nós próprios o oxigênio garantido, em 10 segundos desmaiamos de hipóxia. E não salvamos ninguém. E ao desmaiarmos, não só não salvamos ninguém, como passamos a ser mais um corpo no corredor que os paramédicos terão de socorrer. O sítio da luz está, no fundo, a oferecer essa máscara de oxigênio. Essa analogia capta a essência da intervenção técnica que entidades como o Sítio da Luz fazem. O documento deles alerta: não carregue este peso sozinho. Não é um sinal de fraqueza. Não é uma frase de calendário poética, é um aviso de saúde pública. Eles não estão lá apenas para dar medicação ou vigiar os utentes. O texto foca-se na transformação ambiental profunda. Mudar a atmosfera. Transformar momentos de tensão em segurança e acolhimento. Quando um cuidador partilha a carga com uma rede de apoio profissional, está a ir buscar o oxigênio necessário para conseguir, amanhã, usar a tal voz calma e a técnica de distração com eficácia genuína. Faz todo o sentido. Pedir ajuda é o maior ato de amor e de responsabilidade que se pode ter perante a doença. Então, o que é que isto tudo significa? É uma boa síntese a fazeres. Se recuarmos um pouco e olharmos para o quadro geral desta nossa exploração, fizemos uma viagem bastante intensa. Começámos naquele ponto de dor e confusão total, no choque visceral de ver o amor de uma vida inteira mascarado por uma hostilidade repentina e incompreensível. Um momento terrível. Tivemos de fazer o luto dessa ofensa ao perceber que, biologicamente, não é a pessoa que nos ataca. É o seu córtex pré-frontal que falhou. É o tal interruptor elétrico em curto-circuito a soltar faíscas de medo puro. A biologia sobrepõe-se à emoção. Descemos depois à trincheira prática e percebemos que a nossa arma mais instintiva, a verdade lógica, só agrava o incêndio. A gasolina na fogueira. Vimos que a verdadeira mestria reside em engolir a nossa necessidade de ter razão, adotar uma postura de pacificação através do tom de voz e redirecionar a atenção da pessoa para águas mais calmas, com a distração. A tática pura. E por fim, chegamos à espinha dorsal de tudo isto, o facto incontornável de que ninguém, por muito que ama outra pessoa, consegue manter este malabarismo psicológico sozinho sem colapsar. Ninguém consegue. E que redes de apoio, como o Sítio da Luz, são literalmente o oxigênio de que se precisa para respirar fundo e recomeçar no dia seguinte. Isto levanta uma questão importante, algo que este documento me fez pensar e que extravasa completamente os limites de uma clínica de neurodegeneração. Ah, é? Partilha lá. Há uma ironia fascinante aqui. Se nós somos capazes de fazer este esforço monumental de empatia perante uma pessoa com demência, se aceitamos com tanta clareza que tentar argumentar com a lógica pura perante o medo, a dor e a desregulação emocional não leva a lado nenhum. Certo? Se percebemos que a verdadeira paz só se alcança largando o ego, não exigindo estar certos e oferecendo apenas uma voz calma e uma ponte de saída para o conflito, então por que é que nos esquecemos tão frequentemente desta mesma premissa mecânica quando lidamos com as pessoas perfeitamente saudáveis à nossa volta? Uau, isso é um ponto incrível. Pensa bem. Quanto do nosso cansaço mental nos casamentos, nos escritórios, no trânsito, vem exatamente de tentarmos impor a nossa lógica à realidade emocional de outra pessoa num momento de fúria? Queremos sempre ter razão a todo custo. Talvez as táticas extremas desenhadas para a demência sejam, no fundo, um espelho implacável de como todos nós, no calor do medo ou da raiva, só queremos ser regulados por alguém que tenha a força de não gritar de volta. E com esta reflexão brilhante, encerramos esta nossa análise profunda de hoje. Muito obrigado por estarem aí desse lado. Fica o pensamento no ar e até à próxima. Até à próxima.